Muito boa noite, prezado telespectador, aqueles que sempre aguardam, ela chega segunda-feira de noite e o dicionário dos fatos da vida real com as opiniões daqueles que entendem do assunto. E se não entendem, vão buscar se informar para trazer uma opinião concisa para você. Esse é o Ponto a Ponto, um ponto de ancoragem e inteligência na televisão brasileira para discutir os assuntos da atualidade. E em ordem alfabética, a 7ª rodada do Ponto a Ponto recebe Átila Kogan, advogado, doutorando em Direito pela Univale, mestre em Direito pela Universidade de Passo Fundo, mestre em Gestão Ambiental pela Universidade de Alicante, na Espanha, especialista em Processo Civil pela Universidade de Caxias do Sul. Ignácio José de Araújo Mafuz, engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Pelotas, gestor da Unidade de Saneamento da Corsan de Nova Prata desde julho de 2020. Lindon Bolsoni, advogado, ex-presidente da OAB durante o período 2004-2012, conselheiro do Hospital São João Batista, do Grupo de Apoio da Polícia Civil e da Brigada Militar e colaborador do Presídio Estadual. Rosicler Maschio Gilioli, diretora do campus universitário de Nova Prata, da Universidade de Caxias do Sul, pós-doutora em administração. E nessa noite nós vamos começar de um jeito um pouco diferente. Geralmente começamos pelos fatos brasileiros que se apresentavam, mas semana passada o brasileiro teve um pouco de paz e a gente não teve grandes discussões. Por isso a gente dá a volta ao mundo e começa o assunto, talvez por uma coisa que não gere tanta polêmica, ou a faça. As sucessivas crises chinesas, se você parou para acompanhar, a gente teve em 2019 uma pandemia desencadeada na província de Wuhan pelo coronavírus que parou o mundo durante 2020 e fez a gente ter que se reinventar em diversas situações. Há pouco mais de 15 dias, essa ilustre construtora que até então o brasileiro comum nunca tinha ouvido falar, a Evergrande, com seus dificuldades, endividamento, risco de calote, colocando à breca o mercado mundial, quase numa trajetória igual a Lehman Brothers em 2008. E agora também falado na última semana uma possível crise energética que gera apagões pela China afora nas suas províncias. O que está por trás das sucessivas crises chinesas? O que os senhores acham que circunda a República Popular da China? E para começar com muito boa educação, professora Rosicler, o que a senhora acha que está por trás das crises chinesas? Boa noite, Tiago. Boa noite aos colegas de bancada. Sempre um prazer estar com vocês. Falando então especificamente com relação aos eventos da China, coronavírus, já estamos, né, vacinados. Literalmente vacinados. Com relação ao Evergrande, né, a segunda maior empresa imobiliária da China, não é? Se tem tido a leitura de que o governo chinês ele vai interferir de alguma forma. E aí a gente diz, né, é o capitalismo, é a forma de capitalismo da China, não é de trabalhar da China. Então se fala na questão de injeção de valores para recuperar a empresa ou estatização. Por quê? Porque 30% da força de trabalho na China vem da construção civil. Veja, uma outra questão também, o maior acionista desta empresa, né, da Evergrande, ele é o terceiro maior bilionário da China. Ele é membro do Partido Comunista Chinês. E o que é mais importante, ele é dono, né, de um dos maiores times de futebol lá da China. Eu imagino assim mais ou menos como o Grêmio. Os maiores. Então ele tá mal mesmo, porque se a construtora dele tá a breca e o time dele é igual ao Grêmio, sempre tem alguém numa situação complicada mundo afora, hein, professor? É verdade. E aí, se nós formos pensar, não é, o Partido Chinês, o Partido Comunista Chinês, que é o maior partido do mundo, que está no poder na China desde 1949, ele tem o maior número de terras da China.
Se alguém precisa comprar terra, tem que pedir autorização para o partido. Então, todas essas questões fazem com que o governo chinês, claro, tenha interesse em intervir. Mas também tem aquela outra possibilidade do sonho, né? Do sonho chinês, da continuidade da pessoa, enfim, que saiu da pobreza, da extrema pobreza, que o partido coloca como muito importante, e o partido não vai querer que se estrague tudo isso, não é? Então, tem essa questão do Evergrande, tem a questão da crise energética. A China, o país que mais polui no mundo, questão do carbono, agora, então, com restrições por parte do governo para as empresas. E aí, o que acontece? A China, as empresas, enfim, a economia voltou a 1000, depois de passada a crise maior do coronavírus. Precisa economizar, porque o governo está mandando frear. Como é que vai fazer? A economia superaquecida não pode gastar, né? Tem que utilizar energia alternativa, crise na energia. Bem, e aí tem toda a questão do Ocidente, né? Se nós formos pensar. Segunda maior economia do mundo. 2 últimas décadas, a economia que mais cresceu, né, que mais afronta os demais países. É claro que o lado de cá, né, do Ocidente, ele de tempos em tempos, e tem acontecido isso, acaba atacando a China, né? Então, aí qualquer coisa que acontece é motivo para a crise na China, para a quebra, para a falência, né? Enfim, dos setores da China. Então, eu vejo que existe sim crise, como em qualquer outro país, mas ali se faz um trabalho de marketing, né, muito maior, até porque tem todas essas questões, né, de estar, como eu coloquei, de ser a segunda maior potência do mundo. Então, nós, do nosso lado, nós queremos o quê? Atacar essa segunda maior potência. E aí se potencializa essa crise. É a minha opinião, não é para que nós possamos também continuar a nossa conversa. Dr. Lyndon Bolsoni, falaram aí no Partido Comunista Chinês, o senhor chegou a dar uma sapateada aqui. Sente muita afinidade por esse partido mais longínquo no poder ou não? Eu acho que é o partido ideal, para quem gosta, né? Óbvio, né? Sim, boa noite a todos. Eu vejo que a República Popular da China é uma ditadura. Sim. Ela é comunista para os seus concidadãos, né? E ela é capitalista para o mundo exterior. Ela foi criaram esse monstro aí, foi os Estados Unidos que deu uma injeção de dinheiro, até mesmo para convencer eles de que saíssem, né? De que se abrisse, saísse do comunismo para entrar no capitalismo. Então eles fizeram um misto, né? Fizeram um sistema misto que então eles estão se atuando de forma agradando aos outros países. É um país que é uma ditadura, então, né? O pessoal lá tem um regime de trabalho bastante diferenciado do Ocidente. É um país que está se alastrando, os professores aí, esses professores de esquerda que davam aula, olhando para o retrovisor e não para o para-brisa, que é maior, o para-brisa desse tamanho, e o retrovisor é desse tamanho, olhando então no imperialismo americano. E hoje se esquece que, na verdade, é o imperialismo chinês. Eles estão se metendo em tudo. Tivemos aí o embaixador aí se metendo, dando pitacos no país, né? Um embaixador chinês aí, querendo se meter em questões, dizer o que fazer, e veio, na verdade, para desestabilizar. Onde ele passou, por exemplo, aqui na América Latina, desestabilizou, né? Desestabilizou as eleições. Então, hoje, o grande predador que temos aí do Ocidente é a China, né? A China, ela é bastante complicada, eles é um regime muito fechado, eles mascaram os números, né? Não se sabe efetivamente o que acontece, não tem oposição, tem nem apenas... Pode ter, né? nem pode ter. A professora falou certo, nem pode ter. Então, não se sabe se vai acreditar no qual que efetivamente é a situação econômica, né, e política deles. Mas é bastante preocupante, né, porque eles têm milhões de pessoas e querem se alimentar
A África, geralmente, a maioria dos países estão comprometidos, porque eles deram dinheiro para fazer infraestrutura e pegaram terras, né, e tiveram a contrapartida. A África, por exemplo, está comprometida. Aqui no Brasil, que é um dos maiores celeiros do mundo, é a joia da coroa, né? Na verdade, eles querem desestabilizar a eleição, para tirar o governo que está aí, para depois botar algum despachante dele, que tem bastante no centro, temos muitos despachantes chineses, e na esquerda também temos vários despachantes chineses. Então, eu vejo eles como predadores aí o novo imperialismo chinês. Muito bem. Dom Inácio Mafuz, com a sua experiência, o que enxerga dessa situação do avanço chinês e das crises sucessivas que vêm da República Popular da China? Depois, boa noite, telespectadores, boa noite, parceiros de bancada. Agradeço mais uma vez ao Tiago pela deferência do convite. Mas depois das duas manifestações da professora Rosicléria e do Bolsonaro, a professora Rosicléria deu um apanhado geral, quase uma aula sobre a China. Quer dizer, a China é hoje a segunda maior economia do mundo, lógico, mas emergiu, vamos dizer, 40 anos para cá, 75, 76. 78, mais ou menos. Mais ou menos, 70, 80. Emergiu da onde? Do campesinato, por quê? Para a indústria, para a fábrica, até hoje é chão de fábrica, o pessoal não acende fora. Quer dizer, o Bolsonaro falou que o mentor, a pólvora para essa explosão, uma parte dos Estados Unidos, não, foi todo o Ocidente. Veja a nossa indústria do calçadista do Vale dos Sinos. Deixaram de produzir aqui para mandar o modelista para produzir na China. Há muitos anos, há 20 anos, 30 anos atrás. Aproveitando que a mão de obra barata que continua até hoje. Então, o dragão, a China é um dragão, pela a imagem, né? Injetaram bastante lenha, bastante gasolina, energia nesse dragão, ele está rugindo fogo até hoje, até surgiu São Jorge de novo. Doutor Átila Kogan, e também é dono do maior exército do mundo, diga-se de passagem, né? 1 bilhão e 800 milhões. Boa noite, então, Tiago. Boa noite aos colegas, boa noite aos telespectadores. É um prazer, uma honra estar aqui novamente. O que dizer da China, né? Quando a China se autodenomina um socialismo voltado para o mercado. O que é isso, né? Se discute hoje o que a China é, se é uma economia de mercado, se é um capitalismo ou se é um socialismo, um comunismo, né? Então a China hoje, na verdade, né, pelo que eu compreendo, ela se trata de um capitalismo como qualquer outro, né? É uma ditadura, né? Um partido comunista com mão forte, governa, mas ela é um capitalismo como é o Brasil, como é os Estados Unidos, como é qualquer outro país, né? Em que impera a lei do mercado, né? Então a lei do mercado é que determina, né? Então na China tem hoje a propriedade privada, né? Tem uma elite, né? que domina, né? Que se beneficia, como qualquer país capitalista do mundo, né? Como foi dito aqui, o capitalismo criou a China, né? Em razão dos custos de produção, se migrou, né? As empresas acabaram migrando, né? Dos países como o Brasil, como os Estados Unidos, e optaram por produzir lá, né? Então, quem criou a China? O capitalismo criou a China, né? Não dá para dizer que foi um país ou outro, enfim, né? O capitalismo criou a China. Custo barato de produção, né? Muito barato, então se optou por produzir lá, né? Com relação às crises, Tiago, como tu fala, são as crises do capitalismo, né? São as crises do capitalismo, como ocorre em qualquer lugar do mundo. Por que balança lá? Porque hoje é o motor do mundo, né? Então tudo que acontece lá reflete no mundo inteiro. Essa empresa aí, né, que tu estavas falando, a dívida dela é em torno de 300 bilhões de dólares. Quer dizer, uma dívida que seria impagável em qualquer lugar do mundo. Com certeza vai haver, né, alguma intervenção do governo, porque isso vai pipocar no mundo inteiro, como aconteceu em 2008, né, com a crise americana, né?
que acabou arrastando o mundo inteiro para uma grave crise, né? Então é o que vai acontecer ali também, vai haver uma intervenção, né, para que se possa regular de alguma forma, para que as coisas não fujam do controle, né? Então essa é a visão que eu tenho. O maior parceiro hoje do Brasil, né? Acho que 60%, 70% hoje do PIB hoje brasileiro corresponde da balança comercial brasileira está envolvendo o comércio com a China, né? Então veja o tamanho, né, desse parceiro comercial para o Brasil, o que representaria, né, qualquer situação, né, de risco aí entre esse comércio. Proporcionalmente, eu acho que a China já, per capita, né, já passou os Estados Unidos, né, e em termos de PIB vai passar, é só questão de tempo. Então vai ser a maior economia do mundo em muito pouco tempo. E como todo império, como é os Estados Unidos, né, como foi a Inglaterra, né, determina as regras, né, procura né, ditar como quer que as coisas aconteçam, como qualquer império. Viu? Só uma parte aí do comentário do colega aí. Alguns países da Europa, Japão, Austrália, já estão se organizando para boicotarem, né? Porque eles viram que eles estão reféns, né, da economia, da política chinesa, né? Então o Japão já está se organizando. E aí a Austrália e alguns países da Europa, porque eles não querem mais ficar reféns, né? Os próprios Estados Unidos só se deram conta da dependência da China quando o Trump fez um levantamento dizendo que tinha, eu não sei o certo, mas era mais da metade, próximo de 70% era tudo que era vendido nos Estados Unidos vinha da China. Eu posso? Claro. O senhor me autoriza? Autorizado. Exatamente o que tu colocasse, Lindo, no início. Os próprios países criaram este monstro, não é? Que tu colocasse, Dragão. Porque nas décadas de 80 e 90, né, quando a mão de obra era muito barata, e eu estudo a China já há muito tempo, claro, o que aconteceu? Muitas empresas do Brasil, dos Estados Unidos, do mundo todo, se instalaram lá, colocaram filiais, colocaram fábricas lá, para que elas pudessem se beneficiar, né, da mão de obra, dos impostos, enfim, porque a China estava num processo, a partir de 1978, de reestruturação. A China queria acabar com a pobreza extrema e realmente acabou. Acabou, né? Em 2 décadas ela acabou e agora ela está trazendo os louros, né, dessa conquista. Então nós mesmos que falamos que as pessoas na China eram escravizadas, enfim, nós mesmos que fizemos que acontecesse isso, porque levamos as nossas fábricas para lá. E aí fechamos fábricas aqui e em outros países. Então, nossa parcela de culpa também existe, não é verdade? O monstro não se cria sozinho, ele é alimentado. Veja só um exemplo da potência chinesa aí. Aqui no Rio Grande do Sul nós tínhamos 300 malharias, Rio Grande do Sul. Hoje não sei se a gente tem 30. Sim. Né? Tem essa, porque fecharam, exatamente, né? Calçado mesmo. Calçados também, né? E tem um viés muito sério e fica... a gente não vai ter uma resposta agora, a gente vai ter que esperar as gerações se atravessarem. O que acontece? Boa parte desse boicote que tu trouxe, Lindo, a palavra acho que não chega a ser um boicote, mas é uma aversão ao modelo de mercado chinês. Isso. Porque eu vou produzir a um custo muito mais baixo, a um custo monetário. Mas o custo humano, a gente sabe, né? Hoje, um funcionário que trabalha no Brasil, ele tem uma série de direitos garantidos pela CLT. Está lá, trabalhará 12 meses, terá o seu recesso, 1 mês de férias. O trabalhador chinês trabalhará 20 anos para ter 15 dias de férias. Essa era uma das circunstâncias, fora outras tantas. A pergunta que eu deixo no ar é: a China terá que se dobrar ao direito posto constitucional ocidental para conseguir perpetrar esse crescimento ao longo desse próximo século? Porque nós ainda não estamos vendo o que aconteceu.
mas o fruto da pandemia vai gerar uma aversão de comércio muito forte. A gente vai ter a situação de, essa situação, esse produto advém de um modelo econômico que não me convence. Como é que eu vou me adequar? A mesma pauta, professora, que as empresas vão ter que se adequar às pautas verdes, talvez a China terá que se ocidentalizar do ponto de vista de reconhecimento dos direitos dos seus cidadãos? Já está acontecendo isso, né? A crise energética já é fruto dessa pauta. Sim, porque a energia vem do carvão, né? Exatamente. O grande, né? Energético deles é o carvão, né? Então eles usam muito o carvão e a pauta energética proíbe, né? Então eles já estão se adequando, né? E vão se adequar, é inquestionável. Os rios todos, os rios todos contaminados também, né? É o maior poluidor do planeta, né? O maior poluidor do planeta. E uma questão também é que a legislação trabalhista da China, ela é muito bem construída. Existem muitos direitos e às vezes até melhores do que os nossos aqui. Só que, é claro, lá não existe a fiscalização, não existe a exigência. Mas a legislação trabalhista da China, ela é muito bonita. Ela tem muitas questões bem importantes. Tem o auxílio maternidade, tem férias, tem, enfim, tem os abonos, tem muitas coisas. Mas é recente. Não, senhor. Não é recente. Então, e tem justiça do trabalho lá? Como eu te disse, Lindon, eu estudo há muitos anos. Então eu fui pesquisar, enfim, inclusive naquela época que se falava muito da forma como as pessoas eram tratadas, né? Então, a legislação trabalhista chinesa, ela existe, ela é completinha. Em alguns aspectos ela é melhor do que a nossa, é só que não se coloca em prática, né? Então, por exemplo, a questão dos acidentes de trabalho. Existe o acidente de trabalho, a pessoa poderia, se a empresa não fizer todo o processo, né, que deve fazer, a pessoa pode recorrer, né? Mas aí tem a questão, e aí? Se eu recorrer, o que pode me acontecer? Sobrevivo? Mas existe toda a questão trabalhista. É que o custo de produção na China é muito mais baixo, né? Então essa é a grande questão, cadeia de impostos, né, salários, é uma série de requisitos que faz com que o custo de produção seja baixo, e aí é que faz com que se migrasse para lá, né? Um pessoal daqui foi visitar uma fábrica na China. E aí tinha umas mesas de produção, assim, tinha uma quantidade, assim, de gente trabalhando de um lado e do outro. Eles almoçavam, depois eles voltavam lá e dormiam uns 15 minutos, todos assim, em cima da mesa. E aí a grande parte deles moravam na própria empresa, em cima tinha o alojamento deles, para poder não perder tempo, né? É que é uma pobreza extrema, né? Pobreza extrema. Então, acredito que tiveram que se tomar decisões para acabar com essa pobreza extrema. Então, algumas coisas passam a ser, né, têm que ser realizadas. Não muito ortodoxas, mas precisam ser implementadas. Né? Hoje o nível de moradia é um dos maiores no mundo. Em torno de 90% das pessoas têm casa própria. Isso. Se tu fores ver Estados Unidos e Brasil, fica em torno de 65%, 66%. Então, nós estamos bem abaixo. E uma das questões que a China tem, que o governo chinês quer interferir na questão do Evergrande, é porque lá em 2008, com a falência lá do banco, do Lehman Brothers, o que os Estados Unidos fez? Acabou deixando as pessoas a ver navios. Então, as pessoas perderam essas casas, perderam seus investimentos. E agora, então, a China... né, até para mostrar para o mundo, e a leitura que eu faço, não quer que aconteça isso. Que eles estão preparados. Um dos motivos da intervenção é não deixar que aconteça com os chineses o que aconteceu com os americanos. Até para que os ocidentais não batam forte de novo. Até porque os mercados iam sentir também, né? Derrubar as bolsas do mundo afora, né? Muito bem, senhores. Já que nós estamos de um lado discutindo, né, essa questão chinesa e tudo que ela representa para o mundo hoje, um outro fato também começou a chamar a atenção.
ele só não se alardeou muito no ano passado, em 2020, porque obviamente nós tivemos a pandemia. Mas era a junção de duas palavras, né? Grã-Bretanha e saída, que se transformou no famoso termo do Brexit. A saída do Reino Unido da União Europeia, o divórcio consensual entre a Ilha de Vossa Majestade e o bloco da própria União Europeia. Nas justificativas dos ingleses que começam o plebiscito do Brexit ainda em 2016, a questão da crise migratória afetava profundamente a sociedade britânica, que não queria ver os seus domínios invadidos por uma série de imigrantes. Realizado o Brexit, a União Europeia deixa a Grã-Bretanha, a Grã-Bretanha também deixa a União Europeia. Só que no meio do caminho, um acordo comercial e uma dívida a ser paga, que ainda é discutida, na casa dos 50 bilhões de euros. Só que do outro lado, a Inglaterra ficou sem suprimentos. E na última semana, as notícias que começam a chegar. Falta de combustível nos postos para abastecimento, porque não se tem motoristas para fazer o frete, ao mesmo tempo que o acesso ao combustível continental na plataforma europeia está escasso por conta dos acordos comerciais que foram suspensos. O acesso a itens primários, como carne e outros produtos, também está se fazendo bastante dificultoso. Tanto é que a ausência de açougueiros ameaça as festas de Natal. O inglês não quer assumir postos de trabalho tidos aí no setor primário. E o governo Johnson oferece vistos temporários para até 100 mil imigrantes trabalharem durante esse período. O tiro que saiu pela culatra, o que deu de errado no Brexit por hora, Dr. Átila Kogan? É o tiro que saiu pela culatra, né? É exatamente o argumento usado para... talvez o mais forte argumento usado, né, pelo primeiro-ministro hoje para liderar, né, a saída da União Europeia, que era a questão da imigração, que era exatamente a questão da imigração, né, que se dizia que os imigrantes iriam acabar com o estilo de vida, iriam tomar os empregos, né, dos ingleses, e vejam só, né, e agora ser obrigado a, né, fomentar a entrada de imigrantes. Eu não sei se poderia se dizer que deu errado, né? Eu acho que não houve talvez uma preparação, né? São situações pontuais, né, que estão ocorrendo, né? A questão dos caminhoneiros, né, muito forte, faltaria 100 mil caminhoneiros, é um número astronômico, né? Se tu for pensar do tamanho da Inglaterra, falar que faltaria 100 mil caminhoneiros é muita coisa, né? E a questão dos açougueiros também, e muitas outras, né, profissões e situações que o inglês não quer fazer, né? Que ele não quer galgar certos postos de trabalho, né? Então, obviamente que precisa da imigração, né? A Inglaterra vai precisar da imigração, acho que a partir de agora deverá abrir de novo as fronteiras para que entrem esses trabalhadores para poder fazer essas atividades, né? Porque isso não vai se resumir a esse ano, a esse momento, né? Então, vai ter que acabar abrindo as fronteiras à imigração. Mas é que sempre foi um casamento muito tortuoso, né? Sim. Porque a Inglaterra, acho que custou muito a entrar para a União Europeia, entrou com reservas e acabou por sair, né? Acho que foi um populismo meio exagerado, né? Na época, que acabou ganhando o sim, uma margem extremamente pequena, 52, 51, quase né? 51 a 49. Mais ou menos isso. Né? Se falava também bastante na questão da saúde, que o dinheiro que era empregado junto à, né, à União Europeia iria ser usado para a saúde, coisas, enfim, né? Acho que muito de populismo. A verdade é que nenhuma economia sozinha consegue se sustentar hoje, né, diante desse mundo globalizado, e acho que a Inglaterra é uma potência econômica, né, entre outros atributos, né, mas vai acabar patinando um pouco, eu acho.
Dom Inácio Mafuso, o sol nunca se põe na terra de Vossa Majestade, mas pode faltar açougueiro no final do ano. Como é que a gente explica essa situação para uma terra que sempre teve aí, de acordo com os historiadores, 200 anos na frente das demais nações? O que quer dizer, aconteceu primeiro, a construção foi para a União Europeia, levou bastante tempo. Foi muito trabalhado durante décadas quase, até amadurecer, se tornar realidade. Então, um membro, por decreto, se isolar, voltar o passo atrás, isso não existe. Perfeito. Quer dizer, a prova é a diferença do plebiscito foi ínfima. Então, uma coisa que demorou para ser construída, foi destruída com um canetaço, um decreto para a vontade da maioria, vamos supor. Tá. A prova é que não deu certo. O caso, voltando um pouquinho à questão Ocidente, questão Brasil-China. Hoje nós estamos, de uma hora para outra, não vai boicotar a China, mas tem que amadurecer, em vez de mandar commodities para lá, minério de ferro, e buscar trilho de trem, faça o trilho aqui, em vez de mandar soja em grão, mande agregue valor. E a Inglaterra, nessa guinada, nessa marcha ré, não estava preparada. O para-choque de trás estava frágil. Então, não tinha o suporte que a situação precisava, que era justamente porque falaram a base, que é o motorista, que é o açougueiro, e a carne. Tem carne? Pergunto. O que adianta ter 50 mil açougueiros se não tiver carne? Então, são coisas que não... E é uma lição para o mundo. Custa construir a coisa boa, e o retrocesso é rápido. A queda é fácil. Verdade. Doutor Lindon, como é que o senhor encara essa situação lá do governo Boris Johnson, que agora tem que ter fila para abastecer? Olha só, eu vejo que o que acontece na maioria dos países do primeiro mundo, a xenofobia, que é a aversão aos estrangeiros. Perfeito. Então eu acho que a Inglaterra, primeiro ela boicotou o globalismo. Ela não quis sair do globalismo. Depois ela sentiu que ela estaria perdendo identidade, né? Terceiro, essa mão de obra que vem de outros países, né? Às vezes até mesmo pelas guerras, né? Vem do Oriente Médio aí, vem coisa boa, mas também vem porcaria, né? Vamos falar assim, mais abertamente. Então a preocupação deles, eu acho que é... Só entre nós. Né? A preocupação deles, eu acho que foi conter essa migração, né? E daqui a pouco, então, devagarinho, vai controlando, não deixando definitivo, né? E vai controlando, assim, temporariamente, para estabelecer um controle, porque eles estavam perdendo. Eu acho que a Alemanha é outro país que logo tende a sair também, ter atos de xenofobia, porque eles são bastante mais tradicionais, né? Então, aí eu acho que a Alemanha vai ser um dos países que também vai tomar essa atitude. A Alemanha agora é uma incógnita, porque Angela Merkel ficou por 16 anos no poder e conduziu a Alemanha como a espinha dorsal da Europa, e ela é o coração do sistema financeiro europeu. Agora as eleições se aproximam, Merkel não pode mais assumir. Vamos ver o que vai acontecer com a Alemanha. Torçamos para que dê tudo certo, porque quando deu errado, 2 vezes a gente já sabe o que aconteceu, né? Sim, só complementando o que o Ozônio falou, questão da xenofobia. Não se trata de a pura e simples xenofobia. Pega os dois exemplos na Europa. A Inglaterra, que deu esse passo atrás, e a França, que abriu demais. Quer dizer, a mãe, virou a mãe. O que aconteceu? Sim. A casa da mãe virou um bordel. Sim. Isso. França, 50% Exatamente. muçulmano, Então, né? Muçulmano, né? São coisas que tem que ter equilíbrio, tem que ter um ponto de equilíbrio. Hoje a nem França... tanto o mar, nem tanto a terra. Qualquer apito na praça vira passeata e carro queimado. Não, É uma entre realidade. outras coisas, né? Entre outras situações. Professora Rosicler, nesse globalismo todo, o que a senhora enxerga que deu de contramão na terra da rainha? Na verdade, a ideia inicial do Brexit, olha como eu sei falar, Brexit. Tem que soar essa proparoxítona, né? A ideia inicial era melhores, altos salários, maior qualificação das pessoas, maior produtividade e, é claro, produtos e serviços com maior qualidade. Esse era o objetivo inicial. Então, o que eles entenderam? Tira os refugiados, tira os imigrantes,
e traz pessoas qualificadas. A ideia era essa. Mas a ideia, meu Deus, enfim. E aí as pessoas realmente saíram. Saíram por quê? Por causa da pandemia, perderam o emprego, aí o preço do aluguel foi nas alturas, aí as pessoas até conseguiram novos empregos, mas com salários menores, não conseguiram mais se manter, acabaram saindo. Então as pessoas saíram, ok. O objetivo do Brexit inicial, perfeito. As pessoas foram embora. Agora tem que chamar de volta. Porque, como vocês disseram, não tem mais quem faça as tarefas básicas. O problema é o seguinte, que eles criaram tantas... que termo eu vou usar? Tantos empecilhos e critérios para as pessoas voltarem ou para as pessoas entrarem pela primeira vez, que precisa uma qualificação muito grande para voltar ou para entrar. O visto de trabalho tem muitos detalhes que as pessoas não conseguem preencher. Então, mesmo que as pessoas queiram, muitas vezes elas não conseguem voltar ou não conseguem entrar pela primeira vez. E aquela visão de trazer pessoas qualificadas, de entrar pessoas qualificadas, não tem também. Então, se ficou sem o não qualificado e não tem o qualificado. E aí aconteceu o quê? Todos esses problemas que nós estamos verificando. E também... desculpa, Ali. Não, pode ir. E eu vejo também um extremismo por parte do Boris Johnson. É o nacionalismo deles, né? Ele é anti-imigração. Ele é, antes de tudo, anti-imigração. Mas, né, enfim, sejamos mais lógicos. Sejamos mais coerentes. Ao invés de espanta todo mundo e traz só os melhores. É que eu acho que a história mostrou que não é assim já. Eu acho que eles tomaram como exemplo a França, né? A França é uma esculhambação lá, né? Virou o que é aquilo? Veja só, por exemplo, a Alemanha, o país do primeiro mundo, que é a economia número 1, né? Da Europa, eles têm um problema muito sério de moradia. São as imobiliárias, a minoria, eles detêm 70%, 80%, quase a 100% dos... a crise dos aluguéis em Berlim. Os aluguéis é um valor astronômico. E aí o que fizeram? Um plebiscito para que o país torne estatal essa atividade, porque tu não tem condições de comprar, não tem condições de locar e está na mão de meia dúzia de especuladores. E a gente teria que discutir, então, o porquê da imigração, né? Sim, porque essa corrente migratória... Por que essa corrente migratória pelo mundo, né? Olha, as guerras... a gente tem... Melhores condições de vida, A gente falava muito, e eu fazia parte desses bancos de estudo de história, né, no começo dos anos 2000, que existia uma gama de ditadores no norte da África que desrespeitavam direitos e que, enfim, né, colocavam as suas populações em situação de bastante degredo. Porém, quando a Primavera Árabe chega, isso é em 2012, esses ditadores que eram muito ruins do ponto de vista da opinião ocidental foram substituídos por algo pior, algo inerte, indeciso, não se sabe quem comanda a Líbia, por exemplo, a Argélia, esses países-chave, o próprio Egito, que passou por situações muito complicadas, vai desencadear lá na guerra da Síria também esse tipo de problema. Então todo o norte da África entra em um sério colapso, e você tem uma corrente migratória agora muito mais pressionada pela questão do Afeganistão e o retorno dos talibãs, e tudo isso vai eclodir aonde? Lá na Europa. Por isso que a Turquia hoje é o muro de contenção, né? Os turcos é que têm que deter o avanço das correntes migratórias. E aí nós temos todas essas circunstâncias do aumento do quê? Do nacionalismo. E a Europa tem um medo e um temor gigante das correntes nacionalistas, porque na metade do século XX a gente sabe o que o nacionalsocialismo promoveu em termos de Alemanha e como isso se alastrou para os demais países. Acompanharemos esses desdobramentos do presente e que vão desencadear lá no futuro. Nós vamos para um breve intervalo comercial, lembrando que o Ponto a Ponto conta com o apoio da Unimed Vale das Antas, o Posto das Flores em Vila Flores, Espanhol, materiais de construção, Odonto Clínica Freuner, um abraço para o Oscar, nosso parceiro, Vila Bela Floricultura e Service Contabilidade. Já nós retornamos
para falar sobre o preço dos combustíveis, que afeta o seu bolso, e a mineração de bitcoins, que afeta a sua conta de luz. Tudo isso aqui no Ponto a Ponto dessa segunda-feira. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. 70ª festa em honra a Nossa Senhora de Fátima em Nova Araçá, dia 10 de outubro, com transmissão de celebração às 10h45 da manhã pela Conecta Mais TV. Oferecimento: Bavaresco Contabilidade, Tápero Comércio, Vanzo Tour, Tutti Noi, Max e Julie, Tinato Móveis, Detone Odontologia, Farmácia Araçaense, Agroindústria Santidade, Clariana, Que Bonita, Trapiche Barbearia, Viesele Negócios Imobiliários. Chegaram os novos planos promocionais Adiofibra. Navegue em alta velocidade com internet 100% fibra ótica. 20 megas por R$ 69,90 ao mês. 90 megas por R$ 89,90 ao mês. 300 megas por R$ 99,90 ao mês. Melhor custo-benefício. 400 megas por R$ 149,90 ao mês. 500 megas por R$ 199,90 ao mês. Mais os aplicativos Noggin e Paramount+, inclusos para todos os planos. Ligue agora e atualize seu plano. 10355 0800 645 8900. WhatsApp 54 21 21 8900. Acesse adionet.com.br. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Posto das Flores. Na RST 470 em Vila Flores, você encontra todos os serviços essenciais para o seu veículo, como troca de óleo, borracharia, lavagem, além de todas as quartas e sábados ter um preço especial na gasolina. Conta também com uma conveniência completa para você. Posto das Flores. O sonho, a revitalização, precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais e Construção. Em novo endereço. Um local pensado e organizado para melhor atender. Espanhol Materiais e Construção. Na próxima quarta-feira, dia 6 de outubro, no programa Mulheres, teremos mais uma edição do quadro Ser Mulher. E dessa vez, o município representado é Protásio Alves, com a convidada, a professora Maria de Fátima de Fávere Mesomo. Nos acompanhem. Muito bem, nós vamos retornando para o nosso segundo bloco do Ponto a Ponto dessa noite e eu vou mandar um abraço para os nossos telespectadores que, apesar da instabilidade, muitos aqui no Facebook, o Carlos Alberto Zancan, a dona Carmen Corso, o Glauber Fiorio, o Renato Roncato, a Dolizete Dallagnol também, Rosinhol, acompanhando e mandando as suas colaborações.
E nesse segundo bloco vamos falar sobre questões econômicas, algumas um tanto estranhas que começam a surgir no noticiário e você se pergunta o que é. Outras bem comuns, o preço do combustível. Mas antes da gente ir para aquilo que é um problema nosso do dia a dia, vamos trazer essa novidade. O Bitcoin surge como algo inesperado e muita gente não sabe nem o que ele é ao certo até hoje. É um dos tipos de moedas digitais ou criptomoedas. Porém, existe um processo que se chama mineração de criptomoedas. E essa situação está gerando uma corrida por energia elétrica, na medida em que laboratórios inteiros com supercomputadores ao redor do mundo ficam realizando equações 24 horas por dia sem parar para fazer o cálculo de legitimação do algoritmo e ele ser autenticado e ser chamado de um Bitcoin com valor de mercado. Entendeu esse processo? Se não, fica tranquilo, a gente vai tentar explicar para você. Existe um dado perdido na internet. Quem colocou isso lá? Também não sabemos. Quando esse dado é encontrado, uma equação é realizada. Se o resultado for positivo, a criptomoeda está autenticada pela internet e passa a ter a valor de mercado. Hoje, um Bitcoin está cotado mais ou menos na casa dos 43 mil dólares. E essa corrida pelo ouro digital tem trazido um problema para vários países. O consumo de energia elétrica para a alimentação desses armazéns de Bitcoins. E como é que se explica isso? A gente perdeu a razão ao acreditar em uma moeda virtual, Dr. Lindo Bolsoni? Olha só, eu não sou um expert, mas eu tenho que fazer um retrospecto de que o comércio, as relações de comércio que criaram as moedas. Os governos depois se apropriaram. Veja que no início era escambo, né? Troca de mercadoria por mercadoria. Depois criaram o ouro, depois criaram moeda de prata, foram criando e os governos se apropriaram dessa modalidade de pagamento de fomentar dinheiro. Então, o Bitcoin, na verdade, é uma coisa anônima, não tem lastro nenhum, não é reconhecido por nenhum banco central. Então, você imagina 43 mil dólares um Bitcoin, olha, onde é que vai arrumar dinheiro para pagar tudo isso? Para você, é uma pirâmide, é uma nova modalidade de pirâmide. Embora, talvez, o criador tivesse uma boa intenção de querer criar uma tecnologia nova, porque uma coisa é certa, o dinheiro moeda já vai sumir. Vai sumir, o dinheiro moeda já tem os dias contados. Aí veio o cartão de crédito, que também eu acho que é outra modalidade que vai sumir também, né? Então eu acho que essas moedas virtuais vão ser apropriadas pelos bancos centrais de cada país, eles vão criar, aperfeiçoar, mas com lastro, né? Na verdade, com lastro. Então o que acontece? Bitcoin, na verdade, aí é uma ilusão. Eu vejo uma ilusão, uma pirâmide agora, um novo tipo de pirâmide. Né? Como é que vai pagar 43 mil dólares? Quem que vai, para te pagar 43 mil, alguém tem que investir. Os bancos, na verdade, que são os parasitas que tem aí na atividade de comércio, eles têm lastro no Banco Central, né? Eles têm que ter uma quantidade de dinheiro disponível para poder emprestar. Por exemplo, até um tempo atrás você pegava num banco, por exemplo, você emprestava para o banco o teu dinheiro, deixava lá, tu rendia, eu acho que talvez 8, 10% ao ano, eles reemprestavam as pessoas a 300 e poucos por cento ao ano, né? Mas tinha o lastro no Banco Central, tu tinha onde procurar, e essa moeda virtual aí, na verdade, é um sonho, uma ilusão, que vai procurar quem, né? Onde é que tu vai procurar? Bah, eu comprei Bitcoin, bah, e daí vou onde é que eu tenho que lastro? Onde é que eu vou dar liquidez para onde ele? É que vai dar liquidez? É uma ilusão. Lembra a Nasdaq, aquela corretora, né? As ações Nasdaq ainda existe? Verdade. Sim, ainda existe. Ainda existe? O índice eletrônico Nasdaq. É isso. Existe a corrente ainda. Então, se quer se aventurar, cada um invista onde quiser. Se quer se aventurar, então, numa coisa com mais adrenalina, vai para as ações, né? Nas ações, porque aí tu tem uma bolsa de valores. Embora tenha algumas corretoras que trabalham com com investimento em criptomoeda. Como disse a fina flor da bagaceirice, o senador Renan Calheiros, dizendo o seguinte, que era cleptomoeda, alguma moeda de ladrão, dizia cleptomoeda, e que era Bitcoin, né, que ele disse que era o Bitcoin. Então, esse é o nosso senador relator da CPI. Mas, enfim, assim, cada um investe aonde quiser, como quiser. Eu, com certeza, não vou investir em Bitcoin. Estou fora. Doutor Átila Kogan, já fez seus investimentos em bitcoins? Não. Acho que
É uma coisa bem difícil até da gente compreender como é que funciona esse mecanismo. Enfim, isso é uma invenção do capitalismo, né? Como tudo que é novo dá um pouco de medo, né? Dá um pouco de insegurança, que a gente não sabe como é que funciona. É um dinheiro, é uma moeda virtual, uma moeda que se usa para transações. Ninguém vai poder sacar um Bitcoin para comprar alguma coisa, né, numa loja, botar gasolina no carro. Não, é para transações. Qual é a grande questão disso? Né? Que ela é uma moeda livre, né, livre de controle dos estados. Quer dizer, então, o setor privado criou, e o setor privado é que gerencia isso daí. Pode ser bem usado, e pode ser muito mal usado, porque é um dinheiro que ele não tem, ele circula sem controle nenhum. Então, o dinheiro que circula sem controle pode ser usado para N situações, lavagem, tráfico, e uma série de questões que tenha sido inventado para isso mesmo, para que se circule livre, de impostos, livre de controle. Não se sabe quem são os proprietários, não se sabe quem para onde vai, não é rastreável, Então, é bastante complexo. Eu acho que é algo que está começando e que não se sabe bem como é que isso vai terminar. Mas, com o apetite que a gente sabe, que os estados têm, por controle e mesmo por tributação, vamos esperar para ver o que irá acontecer no futuro. Tem um projeto de lei no Congresso para tentar dar credibilidade, fazer um lastro no Banco Central. Na verdade, eu acho que os bancos vão pegar essa tecnologia e vão utilizar ela. Os bancos vão pegar como um título. Sim, eles vão criar ela, vão modernizar, vão dar lastro, vão dar segurança financeira, segurança monetária, e aí os governos vão... Porque tem que ter muito cuidado. Eu estava vendo reportagem de pessoas que investiram quantidades, porque tu compra direitos, Certo. Tu não compra moeda, tu compra direitos sobre a moeda. E dependendo da corretora com que tu compra isso, eu posso comprar esses direitos de uma corretora que fica lá nos Estados Unidos, que fica na Ásia, que fica em qualquer país do mundo. Quer dizer, qual é a certeza que eu tenho de que isso vai realmente se efetivar? A corretora pode desaparecer, uma corretora lá na Ásia, por exemplo, E aí, como é que eu vou ter segurança de que eu vou conseguir reaver isso tudo? Então, tem que ter muito cuidado, cuidado. Eu atendi, vou de novo fazer uma outra colocação que é interessante. Atendi semana passada uma pessoa da região aqui que investiu. E essa corretora aí, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal fez uma investigação, e eles estavam com o patrimônio deles violento, eles, pessoas físicas. E aí eles conseguiram penhorar dinheiro, penhorar imóveis e veículos e conseguiram pagar. Então, quem tinha créditos pequenos, tipo 10, 15, 20 mil, essas pessoas conseguiram receber. Agora, quem tinha além desse valor, acabaram tendo que receber aquilo que estava oferecendo. Então, o que aconteceu? As pessoas físicas que criaram as corretoras enriqueceram e os investidores ficaram a ver navios, Tem um caso no Rio de Janeiro que fala-se do faraó do Bitcoin, o sujeito que movimentava 2 bilhões de reais por dia. E não acompanhei o final do caso, se ele se evadiu do país, se ele está morando em Dubai hoje, que é o paraíso dos criptoinvestidores, mas o fato é que isso movimentava uma cadeia gigante. E além dessa cadeia financeira, a professora Rosicler também consome muita energia elétrica e traz impactos para o meio ambiente. É meio confuso você imaginar por que o meu computador trabalhando gera aí um impacto para o meio ambiente. Como é que eu faço essa associação? Na verdade, as leituras que eu faço, enfim, eu entendo e posso não estar tão certa. Existem duas formas, de conseguir, de se ter criptomoedas. Uma é através da mineração,
que tu colocasse, né, se entra num banco de dados e se vai trabalhando problemas matemáticos, enigmas matemáticos, e quanto mais tu conseguires indo à frente disso, se chegar na resolução, tem o resultado, que é a moeda. Nós estamos falando de Bitcoin, ela é uma das criptomoedas, é a mais famosa, vamos dizer, que nós mais conhecemos, mas existem várias outras. E a outra forma, então, é nós buscarmos as corretoras, os trades, que aí também precisa bastante, como tu colocasse, Átila, precisa muito cuidado. Com relação à questão do consumo de energia, é que esses problemas, esses enigmas matemáticos, eles não conseguem ser resolvidos com computadores pequenos. Então, se precisa de plataformas muito potentes e que possam, sim, trazer agilidade na resolução, ok? Computadores muito potentes geram gasto de energia. Sim. E nós, pessoas físicas, tendo o nosso computador em casa, é muito difícil. Nós até podemos tentar minerar sozinhos, mas é muito difícil porque as nossas máquinas, elas não têm essa capacidade para a resolução desses enigmas. Então, o que tem acontecido? Muitas pessoas que querem fazer a mineração, pessoas físicas, elas se juntam, né, em pools de mineração, mas aí tu acaba entrando num grupo, enfim, e aí depois, quando os resultados vêm, eles têm que ser divididos. Então, tem essa questão. De novo, vamos falar da China. A China é o país que mais minera criptomoedas. Agora, então, com essa questão do governo estar segurando o consumo de energia, a partir de setembro, lá eles colocaram, agora nós vamos parar com a mineração, até que as empresas, as pessoas, enfim, consigam minerar, mas com uma forma alternativa de energia que não seja tão poluente. Tanto é que o Banco Central Chinês declarou as criptomoedas como ilegais. Como ilegais. Até para conter um pouco essa questão, né, da mineração e do gasto. E aí a gente pensa, né, nossa, quando é que nós iríamos pensar que se minera moeda e que minerar moeda gera gasto de energia? Não é verdade? Sim. Mas, enfim, então tem essa questão toda das duas possibilidades, né, de mineração. E aí também tu colocasse, né, Tiago, no início, quando tu nos mandaste o material, fruto da modernidade, a questão da criptomoeda, sim, não tem volta. Não tem volta, na minha concepção. Nós estamos na era da Revolução 4.0, né, que iniciou em 2011. Na Feira de Tecnologia da Alemanha, não volta mais. Nós temos os pilares, não é, da indústria 4.0 e a criptomoeda, ela faz parte dessa revolução toda. Então, o que nós temos que fazer? Nos adaptar. Dom Inácio, vamos nos adaptar a essa moeda invisível que está perdida na rede, ou é bom continuar guardando dinheiro embaixo do colchão? Eu dificilmente vou me adaptar. É muita modernidade, tá? Mas vamos ver, o que ela é fruto do quê? Da ânsia pelo dinheiro fácil, a ganância, tá? Mal comparando-se, é um conto do bilhete premiado. É vero. Conto do pacote, do meu tempo era o conto do pacote, bilhete premiado. O pessoal se atira, acredita. Então o seu senador ali, o Renan, ele classificou bem, a criptomoeda. É a moeda bandidagem hoje. Se a China, que está dentro desse rolo todo aí, declarou ilegal, porque algum risco ela está vendo. É que por um golpe de sorte, a pessoa pode se transformar Sim. de uma hora para outra num milionário. Sim, então é pouquinho. Então, eu vou procurar uma esposa com dote bem alto, ser milionário é mais fácil. Opa! Gostei! Eu vou jogar tentar acertar a Mega Sena, ao menos é legal. Legal, tá ali. Eu tenho comprovante.
Vou conferir o meu jogo? Mas então são É coisas... uma observação muito interessante, né? O que é mais complicado? É achar uma criptomoeda verdadeira, com liquidez, ou uma esposa com dote alta? Eu acho que dá empate. Viu? Muito Chances bem, são iguais. A muito chance bem. Fica aí o recado da nossa bancada sobre as criptomoedas e o alerta para todos os nossos telespectadores. Muito cuidado nesse tipo de situação. Sim. Não aventure-se. Semanalmente são as queixas, as ocorrências e as pessoas que perdem muitas vezes a economia de uma vida inteira por ingressar em um investimento de altíssimo risco. Procure o seu economista, o seu corretor de investimento, não faça a bel prazer clicando livremente no seu computador pessoal, porque isso pode gerar um prejuízo muitas vezes irreversível. E seguindo a nossa pauta, já que o tema foi prejuízo irreversível, o fato que vem é o que nos incomoda toda semana e também parece ser irreversível. O preço dos combustíveis, e o ponto a ponto tem que bater nesse prejuízo irreversível para o Brasil. Na semana passada, o preço dos combustíveis esteve em pauta aí da fala dos chefes dos poderes. Tanto o chefe do Executivo, o presidente Jair Bolsonaro, quanto o chefe do Legislativo, Arthur Lira, comentaram sobre os aumentos sucessivos da gasolina e do diesel. E a nossa bancada, o que opina? Foi falado lá em Brasília que não dá para baixar o preço do combustível no canetaço. Dom Inácio Mafuso, o senhor acha que uma canetada dava para regular a gasolina 2 pilinha? Não digo canetadas, mas um bom senso. Aqui eu peguei, casualmente hoje, a tabela da Petrobras da semana passada. A gasolina, vou pegar 2 estados nossos aqui, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A tabela Petrobras. Santa Catarina é 2,062. Rio Grande do Sul, 2,052. Preço Petrobras posto nesses estados. No Rio Grande do Sul está preço médio, R$ 6,343. Santa Catarina, que recebe uma gasolina com 1 centavo e pouco a mais, 5,83. Então, bom senso, o grande problema, a tributação, ou a cadeia de tributação nos estados. A média, que não tem gasolina aqui no Brasil inteiro, ela não passa de 2,30, 2,10, 2,13 em Goiás. E o preço não baixa de R$6. Ela sai barato, né, da refinaria, R$2. A Petrobras entrega, tem transporte, tem isso, mas tem coisas que não... Aqui o ICM, né? Por exemplo, não só no Rio Grande do Sul, em todos os estados, ele é feito em cima de um preço de pauta. Não sou eu que estou dizendo isso, certo. São os economistas, enfim, o preço de pauta. E o que é esse preço de pauta? Quem é que fixa esse preço de pauta? É o caixa do Estado, a estrutura financeira de cada Estado. O ICMS, né? Exatamente, para arrecadar mais. Me parece que tem duas. Aqui a falácia que o nosso governador lançou agora esses dias, que a partir de dezembro, ano que vem, vai reduzir o ICM da gasolina, dos combustíveis, enfim, da energia. Está em lei. Ele aumentou de 25 lá no governo do Sartori para 30, foi prorrogado a partir de 2020, que não era mais, 2019, que não era mais para ter terminado em 18, e agora vai baixar, ele pode baixar se baixar para 20, aí sim, os 5%. Mas por enquanto, então, tem que sentar, não digo os 3 poderes, mas os governadores, enfim, o bom senso, deixar de politicagem, de politicalha, uma coisa que está prejudicando o Brasil inteiro. Muito bem. Lindon, preço dos combustíveis. A Petrobras, inclusive, chegou a emitir uma nota que ela disse que tudo que passa de R$2 não é culpa dela. Eu concordo com a opinião aí do nosso colega aí e digo que o governo federal cortou a tempo, vem cortando os tributos federais para deixar a gasolina e o diesel mais barato. Tudo que sai daí é acréscimo dos estados. O estado me parece que tributa 2 vezes, quando sai e quando chega depois na revenda da bomba. Então, o Petrobras vende a R$2,
O posteiro, o dono do posto, tem centavos de cada litro, são centavos de cada litro de gasolina. Então, nesse intermeio ali, tem né, é aí onde que encarece o produto. Né? Então, nós temos dois problemas. O ICMS dos estados, que deveria ser unificado, e tem um projeto de lei, então, vai ser votado para ter uma alíquota única. Temos a Petrobras, que é única, que é monopólio, que eu acho que tinha que terminar com esse monopólio. Chega, a Petrobras é nossa deles dos acionistas, né? Na verdade, para sair R$2 e chegar a 7, quase R$7, tem um problema muito sério aí no meio. Então, tinha que privatizar, trazer mais companhias. Os Estados Unidos sofrido esse mesmo problema há quase 100 anos atrás. Então, nós tínhamos que ter aqui 10, 12 franquias, vou falar assim, de distribuidoras de combustível. O governo federal estava com um problema, teve que mandar uma medida provisória por causa do álcool, porque as usinas, oligarquias do álcool não querem perder nenhum centavo. Então, não queriam deixar vender direto para o atravessador, não queriam deixar que o álcool chegasse direto no posto, né? Então, ganha um atravessador, é muito atravessador até chegar ao posto, até o consumidor. Então, o governo federal fez a parte dele, zerou os impostos federais, o problema todo são os estados. Só complementando, desculpa interrompê-los, mas a questão o que é mais o povão mesmo, sente mais, a questão do gás. Gás de cozinha. A Petrobras entrega R$47, R$48, está quase R$100. Passou? Então, onde é que está isso aí? Não tem, por mais que os governos implementem programas sociais, não vamos dizer, não vai ter vale gás para cobrir 100% de diferença. Doutor Átila, onde é que vai parar esse preço dos combustíveis e qual que seria uma mola de reverso nessa política? Tem N fatores, né? Isso que foi falado agora, eu acho que são fatores importantes, né? A questão da tributação, a questão da economia global também é uma questão de balança comercial, que tu tem que ter o mesmo preço, né, em dólar em todos os lugares, mais ou menos, né? Então, é a desculpa para a variação, né? Então, a Petrobras tem que ter, né, pelo equivalente em dólar, né? Mas, enfim, e é uma conta que também é uma caixa preta, porque ninguém sabe como é que se faz essa conta para adequar todos os dias o valor do combustível. Nós temos uma moeda extremamente desvalorizada, que isso é um fator que impacta demais, né? E a grande tributação que existe em cima dos combustíveis. Eu concordo quando se fala, né, que a questão do ICMS tem um peso importante, eu acho que tem um peso realmente importante, só que a gente não pode esquecer que não adianta simplesmente, né, dizer que vamos acabar com o ICMS. Por quê? Porque tu vai ter um outro problema na ponta, é um principal, né, imposto de arrecadação dos estados, está aí. Né? Então tu vai criar um problema dentro do estado também. Quer dizer, tu diminui o valor do ICMS e daqui a pouco tu vai ter que aumentar o valor do pedágio, tu vai ter que aumentar outros tipos de impostos para suprir. O que a gente precisa na realidade? De uma reforma tributária, né? Esse país já está clamando por uma reforma tributária, não é de hoje. Né? Então a gente teria que avançar um pouco mais nisso daí, talvez aproveitar esse momento, né, e fazer uma reforma realmente, né, verdadeiramente tributária, porque não é possível que uma gasolina, né, que sai a R$2 e pouco, né, da Petrobras, nós estamos pagando quase 7. Né? O nosso custo de vida não comporta, né, pagar R$7 um litro de gasolina. Nós não temos economia para isso, sem falar no gás, né? É um absurdo. O salário mínimo do Brasil é R$1.100. Quer dizer, que custa mais de R$100 um botijão de gás. Né? Que realmente não há como. Né? Então, precisamos enfrentar isso, sim. Mas nós precisamos, na verdade, de uma reforma tributária. Professora Rosicler, para a gente encerrar o bloco e o preço dos combustíveis. 7 pila no posto não dá para querer, né, prof? Eu não tenho muitos esses problemas, né? Porque daí tu sabe o cartão do marido. Ah, acontece, né? Pois é, vocês já não têm... Não, isso, nessa, né, parte não tem os direitos iguais ainda. O dote, né? Olha só. Dote aqui,
Deixa eu lhe fazer uma pergunta, doutor. Então, o senhor diz que o valor do litro, o valor sai a R$2 lá na refinaria. É isso? Que não, está não sou ali? eu que digo. Sim, Está aqui ali. a tabela da o senhor Petrobras, leu ali. Okay. da gasolina, Tá, do diesel e do gás. Tá, a composição, então, é o valor que sai da refinaria, os tributos federais, PIS, COFINS e hoje estão zerados praticamente CID, no diesel. E o imposto estadual, que é ICMS, e o distribuidor e o revendedor. Ok. A gente diz do ICMS. O ICMS, ele não tem reajuste há bastante tempo. Então, o percentual está, vamos dizer assim, igual há bastante tempo. Vocês lembram ano passado quanto que era o valor do litro? 4. No auge da pandemia, a gente chegou a pagar quase R$3 em alguns lugares. Tá. Então, ó, se o ICMS não teve alteração, certo? Os impostos... Sim, são percentuais, né? Os impostos federais também não tiveram alteração. Como é que aumentou tudo isso? Mas, professora, não é que a taxa de ICMS, os 30% não foram alterados. Mas aonde ele é aplicado... São duas vezes, são duas tributações para o mesmo... Quer dizer, ele é aplicado de uma vez, uma coisa é aplicar. Quer dizer, em cima de 2, em cima de 20. Então tem todas essas E questões quando a que o Watson falou, a questão tributária. Porque é muito difícil, são muitos interesses, ou como diria... Ninguém sabe como é que se faz esses cálculos, na verdade. São caixas pretas. Então, a questão tributária, o Brasil é um dos países que tem mais impostos. Nossa. Municipais, estadual, federal, enfim, são os pendurucalhos. 46%, né? Então pega, dizer, não, vão sair do combustível. Vamos uma coisa que nós somos vinho. O vinho nacional, 50% é imposto. Por quê? Então, estava na hora já de simplifique, só que aí fica muito fácil. Simplificar a coisa não dá margem para bandalheira. Fica transparente. Pega o Uruguai, que é um país pequenininho, tradicional, que hoje está ruim das pernas também. Tem um imposto só, que é o IVA. Isso, é o que eu ia colocar. É o imposto de valor agregado. E a tentativa do IVA no Brasil, prof? Deixa eu só, queria colocar duas questões. Então, essa questão que o Átila colocou, né, do câmbio, que hoje nós estamos com um valor de 5,40. Se nós tivéssemos com um valor menor, né, vamos dizer 3,5, também reduziria. Por causa, né, que a Petrobras, ela faz, ela taxa a partir do câmbio internacional. Então, isso é uma questão, né? E essa questão também da reforma tributária, né? De se transformar num imposto único, que aqui nós estamos chamando de, eu não me lembro se é IBS, alguma coisa assim, em que nós juntaríamos todos os impostos num só, né? Mas e aí? Como é que vai ser? Será que vai ser melhor? Será que vai ser pior? Será que vai aumentar os valores? Só que daí também não vai ter a sobreposição, né? De uma taxa sobre outra. Sim, isso. Tem isso também. Então, tem todas essas questões. Mas aí, nós também falamos da alta do câmbio, hoje 5,40, que reflete sobremaneira no valor do combustível. A desvalorização do real. Existem muitas questões que fazem, né, com que haja a desvalorização do real. Então, a questão da reforma tributária, da reforma trabalhista, enfim, as reformas que não saem, ou que saem de maneira não tão benéfica para as empresas, e aí acontece o quê? Os investidores acabam não querendo vir para cá. Em não vindo para cá, não entra dólar. Em não entrando dólar, o real desvaloriza. Então, tem todas essas questões que não é só, o combustível, R$7 o litro. Até porque se fosse Veja ver, quanta coisa por petróleo, o Brasil é autossuficiente, né? Sim. Autossuficiente. Mas seria autossuficiente, né? Mas tem que mandar para fora, então tu manda in natura para refinar. Então, não sei por que não fizeram a refinaria ainda. Tem a questão dos acionistas. É coisa de nem acreditar. O problema é tão antigo que em 1977, eu estava buscando aqui, Clara Nunes e Clementina de Jesus diziam, né, que 1 litro de gasolina custava 100 gramas de feijão. Hoje 1 quilo de feijão custa mais ou menos R$7 e o litro da gasolina já está batendo igual. Para a gente saber que os nossos problemas só atravessam as gerações, mas o ponto a ponto está aqui também para colocar um ponto de cutuque nessa
circunstância. Nós vamos para um breve intervalo comercial e eu quero deixar um abraço registrado para a dona Marli Gusberti, a dona Maria Doloresile e a Lorena Volpe Corso, que estão nos acompanhando. O Ponto a Ponto conta sempre com o apoio de Unimed Vale das Antas, Posto das Flores, Espanhol Materiais de Construção, Odonto Freuner, Vila Bela Floricultura e Service Contabilidade. No próximo bloco, o nosso assunto final e a despedida da nossa bancada. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. O sonho, a revitalização precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais e Construção. Em novo endereço. Um local pensado e organizado para melhor atender. Espanhol Materiais e Construção. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Posto das Flores. Na RST 470 em Vila Flores, você encontra todos os serviços essenciais para o seu veículo, como troca de óleo, borracharia, lavagem, além de todas as quartas e sábados ter um preço especial na gasolina. Conta também com uma conveniência completa para você. Posto das Flores. 80ª Romaria de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Dia 12 de outubro, às 15 horas, transmissão pela Conecta Mais TV. Apoio da transmissão: Átria, Carnevale Imóveis, Contabilize Serviços Contábeis, Funerária Dec Giovanni, Justi, Supermercado São Pellegrino, TMZ Pedras Decorativas, Zifarma Farmácias. E o nosso último bloco dessa noite, vamos levar um assunto que também repercutiu na semana passada. No Senado Federal foi promulgada aí a projeto de emenda à Constituição, as famosas PECs, da reforma eleitoral. E ela já traz novos efeitos para a eleição de 2022. O que de prático vai mudar no nosso sistema eleitoral, doutor Átila Kogan?
Eu acho que foi mantida a questão da proibição das coligações, né, que eu acho que já é uma grande coisa para dar tirar esse partido do aluguel, né? Acabar com as siglas de aluguéis, né? Então que visa só vender, né, tempo de espaço, né, na mídia, visa fundo eleitoral, né, bilionário. Então, eu acho que já é um grande avanço. Eu acho que nós poderíamos ter avançado muito mais, né? Eu sou um defensor do voto distrital, né? Que tu vai poder eleger o deputado, o senador já não caberia, né? Mas o deputado dentro do teu distrito, né? Tu iria baratear a questão das campanhas. Acho que a gente avançou bastante, mas acho que perdemos a oportunidade de avançar muito mais nessa seara. Professora Rosicléa, já tem voto posto para o ano que vem? Tá bom. E daí? Pegando aquele gancho. Também a questão, né, do voto aos candidatos, as mulheres, os negros, os indígenas, né? Aumentou o percentual. Né? Que aumentou o percentual. Na verdade, eu entendo que o objetivo é que estimular, né, que essas populações elas estejam representadas, que sejam incluídas. Ok, não entendo que precisa acontecer isso. As pessoas, e é a minha opinião, né? Pelo amor de Deus. Mas eu entendo que não precisa de estímulo para isso. As pessoas, elas vão se candidatar ou elas vão, enfim, trabalhar na questão das eleições, se elas acreditarem ou não. Então, na minha concepção, não seria necessário esse tipo de estímulo. Mas está aí, está posto, não é? Esperemos que traga bons frutos, bons resultados, não é? Tem também a questão que muda o dia, né, da posse de quem mesmo? Para todos? Vai para 5 de janeiro e 6 de janeiro, mas a partir de 2027, uma coisa assim. Para não atrapalhar o Réveillon de mais ninguém, né? É verdade, isso aí. Deixa eu ver o que mais. A questão da fidelidade partidária, que permanece, não é? E acho que nós podíamos ter feito também, te interrompendo, era a questão da unificação das eleições também, né? Eu acho que poderíamos ter avançado. Nunca. Votar de prefeito até presidente, né? Porque o custo para o país, a cada 2 anos de eleições, é um absurdo, bilhões que se gasta. Mas nós teríamos uma multidão de órfãos, né, doutor? Quem é que ia querer a cada 4 anos? Isso é que nem Copa do Mundo, né? Tem que ter de 2 em 2. É que isso só não acontece, tá? Isso só não acontece porque não há vontade política, né? Porque os candidatos a deputados, eles querem que os prefeitos e os vereadores vão trabalhar para eles, claro, né? Então essa é a grande realidade de por que isso não acontece. Dividir, não é? Exatamente, porque aí tu vai ter uma legião, porque se o prefeito e o vereador tiverem que trabalhar, né, pela campanha deles, eles não vão trabalhar para os deputados, para os senadores, para os governadores. Então a gente teria que avançar nisso, passar por cima disso, deixar de lado o interesse corporativo e ver o interesse da população, né? Olha o custo disso, é bilhões uma eleição, a gente não pode esquecer disso, né? E as pessoas também que precisam trabalhar nas eleições e aí depois elas têm o direito a folgar, e eu não estou dizendo que não tem direitos, tem que ter, claro. Mas aí, olha quanto tu movimenta e aí se tu fores pensar quantas pessoas que aí acabam não trabalhando por conta que trabalharam nas eleições, né? Então tudo isso é uma bola de neve, é algo que vai prejudicando a economia, né? Na minha concepção é isso. Também a questão, né, da consulta popular, enquanto se estiver em período eleitoral. E uma coisa que eu achei legal que daí os candidatos eles não podem utilizar essas prerrogativas para fins de campanha, né? O que estiver sendo tratado em consulta popular no período de campanha política. Então, nesse aspecto, achei interessante também.
Inácio, o senhor acha que avançamos com essa reforma eleitoral no processo democrático brasileiro? O carrossel avança ou anda na volta? O carrossel dá voltas, né? Então é o que está acontecendo. Lobo não come lobo. Enquanto a maioria do Congresso, os congressistas, achar conveniente não mudar, não vai ser mudado. Não adianta. Tem projetos excelentes ali tramitando há quase 10 anos, 8 anos, 7 anos, 6 anos ali no Congresso. Por exemplo, tem um PL do nosso senador aqui do Lazier, para mexer no STF. Ele está batendo nisso, prazo de validade de cada sinistro daqueles, enfim. Sinistro, né? Desculpe, errei a letra. Mas até eu brinco com eles, tu tem que convencer a maioria dos teus pares aí, não adianta. Teu projeto é excelente, mas não passa. Porque a maioria do Congresso é formado por bandido. Então o bandido não vai. E lei no Brasil, vou criar mais lei. O que é lei no Brasil hoje? Como diria um jurista, um amigo meu lá de trás, falecido há bastante tempo, é o marido da Lainha. Sim. E nós vivemos num dos países onde se tem um dos maiores fenômenos que se chama legiferação. É a produção de leis. Sim, exatamente. É verdade. Então, é a maquiagem, em cima de maquiagem. É plástico em cima de plástico, é botox em cima de botox. O monstro está ali, o Frankenstein está ali. Então, legislação eleitoral, enquanto não houver cortar, fazer, a coisa real acontecer, não adianta, é maquiagem. O carrossel é só na volta, cavalinho... Andando em círculos. Um atrás do outro. E aí aquilo que nós conversamos agora há pouco, não é? Os investidores, eles não acreditam no Brasil. Não, tem segurança Mas também, jurídica. né, olha só, as reformas, enfim, as mudanças, mas como o senhor disse, né, acaba não acontecendo nada. Sim, e aí, se nós formos pensar, voto obrigatório ou facultativo, por que não conversar sobre isso? Certo. Né? Eu acho importante. O voto deveria ser facultativo. Essa questão. Financiamento de campanhas. E o medo? Urna eletrônica. Claro. Eu entendo que a urna eletrônica deve continuar. Mas por que não conversar sobre também? Segurança, né? Então, Doutor Lindon, para a gente encerrar o debate à noite. Olha, a reforma é estilo à la Congresso. Uma porcaria, na verdade, né? Foi compilado, me parece que são 900 artigos. Eles pegaram todas as resoluções do TSE, colocaram dentro do código, deram uma escanteada no TSE, né, na Justiça Eleitoral. O voto passa a ser soberano, então quem escolher o voto que vai decidir se o candidato foi ou não eleito, tal, na verdade. A soberania do voto é que nem o júri popular, né? É um código que, na verdade, é que nem tu pegar um carro podre, tu faz só a lataria e por dentro tá podre. Então é só aquele troço da perfumaria do político brasileiro, né? Da vitrine, né? Da vitrine, assim, fizemos uma reforma. Na verdade, algumas inovações vieram. Sorte que o Senado cortou essa das coligações, né? Porque na Câmara passou. Na Câmara passou. Queria, então, por causa que vários partidos pequenos vão desaparecer, né? Sim. Então, sorte que o Senado, então, deu um corte. Mas daí, assim, eu acho que é o mais do mesmo, né? Geralmente é sempre o mais do mesmo. Aquilo que tinha que fazer... Sim. Aquilo que tinha que fazer, de fato, para benefício da população do país, para modernizar, para criar segurança jurídica e eleitoral, não fizeram. Então, na verdade, é isso aí. Muito bem, senhores e senhora, obrigado pela presença de todos vocês. O Ponto a Ponto, mais uma noite. Desbravamos aí, né? Começamos na China, passamos pelo Reino Unido, faramos as criptomoedas, fomos na gasolina e terminamos naquilo que o brasileiro sempre sabe, as questões voltadas à política. Nós agradecemos os nossos patrocinadores, a Unimed Vale das Antas, o Posto das Flores, Espanhol Materiais de Construção, Odonto Freuner, Vila Bela Floricultura e Service Contabilidade. Dr. Lindo Bolsoni, Dom Inácio Mafuz, professora Rosicléria e Dr. Átila, muito obrigado pela presença de vocês. O Ponto a Ponto retorna semana que vem, por volta das 21 horas, com mais um leque de discussões para você que quer esclarecer as suas opiniões. Um abraço para o Milton Farina, que manda sua saudação pelo Facebook, e a Laura Maschio Gilioli, professora, que também manda um alô. Acho que a conhece, né?
Boa noite, nosso telespectador. Até a próxima semana aqui na Conecta Mais TV.